Agradecer a Davi e a Fernanda por terem aceito o convite de fazer essa palestra, que é um tema muito interessante, mas também muito desafiador, né? Então, os microfones aí ligou? Tá no carro. Você falou que vai usar esse? Não, mas tem que ligar Tá ligado. transmissão. Tá ligado. Os dois? Uhum. Tá ligado. peraí, gente, que é muita tecnologia. Isso daqui tá dando interferência aqui. O quê? A caixinha. Boa. Não. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Queria agradecer por essa oportunidade que a espiritualidade me colocou para poder fazer, né? E estar aqui para a gente poder tentar um pouco passar para vocês como se o animal tem alma ou não, né? E esse é o intuito da palestra. Abri a tampinha do Data Show, esqueci de abrir. Ele tá esquentando. Hã? É. Se não ligar, né, gente, não funciona. Tem que ligar as coisas. O que, Leandro? Então, gente. Som. Esse negócio aqui não vai dar certo. Acho que é porque o microfone está perto do outro, não? Isso não. Som. Estão me ouvindo bem? Você consegue colocar essa caixinha em outro lugar? Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a... Eu vou sem microfone. Tá dando para me ouvir bem? Para a transmissão aí, fica bom, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a alma dos animais. E aí, antes da gente entrar no tema propriamente dito, né, o Data Show que não liga aí, a gente vai conceituar, né, o que é a alma, né? E aí, o que a gente está querendo saber que o animal tem, né? Então, a alma é o princípio inteligente, né? Somos nós, né? Nós somos a alma que, de uma forma temporária e provisória, estamos aqui ligados a esse corpo físico, né? É a nossa individualidade. E o Livro dos Espíritos, né? Ele padronizou para facilitar, né, o entendimento de cada um. E ele combinou o seguinte: vamos fazer o seguinte combinado. Toda vez que falar de alma, eu estou falando do espírito encarnado. Se eu falar de espírito, é o espiritual. Só para facilitar o entendimento. Quando a gente lê o livro, a gente sempre segue o Livro dos Espíritos para facilitar a vida de vocês. É sempre esse contexto De alma, espírito, para a gente entender, né, o que a gente está querendo saber. Quer acrescentar alguma coisa? Estou perdido aqui. E aí, antes da gente entrar no tema propriamente dito, vamos entender um pouquinho das coisas, né, que constituem o universo, né, para a gente identificar onde que está a alma, o espírito no meio disso tudo, né? Então, segundo o que nos ensina, né, o Livro dos Espíritos, né, e até concorda um pouco com algumas outras religiões, a gente tem no universo matéria, que é energia que
constitui tudo que a gente tem aqui de material, né? É a terra em si, a água, os líquidos, gases, nosso corpo físico, os animais, as plantas, tudo é feito de matéria, vem tudo do mesmo princípio, né? Que compõe essa matéria toda do universo, as estrelas, os satélites. Pode ficar à vontade, tem lugar aqui dentro se quiser entrar. Tá? Senta aqui. Algum jovem aqui cede um lugar para a nossa convidada? Pode sentar aqui, tem lugar. Ah, tá esperando? Ah, fica à vontade. E aí, essa matéria toda é feita desse mesmo princípio, né, que vem do fluido cósmico universal. E a gente tem também o espírito, que é o ser inteligente, pensante, que usa dessa matéria para sua progressão, mas é algo diferente de matéria. Né? E Deus, né, que é o criador disso tudo. Né? São os três grandes elementos que a gente tem no universo que constituem tudo que a gente vê por aí. Aí vem o princípio vital, né? Que o princípio vital nada mais é do que a modificação. Ele modifica a constituição molecular do corpo, tornando a molécula de mineral inorgânica. Na movimentação da combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos, se desenvolve a eletricidade. Então, é a eletricidade que vai dar toda a movimentação dos corpos, vai formar a eletricidade. Na prática, a gente vê essa eletricidade através de exames. Como é comprovada essa eletricidade do princípio vital? A gente faz exame de eletrocardiograma, que vai ver como a eletricidade passa pelo coração, e eletroencefalograma, que vê a eletricidade do cérebro. E essa energia, né, essas energias que compõem o fluido vital, né, estão ali participando de tudo que é ser vivo. É o que diferencia a matéria inanimada, né, de um ser vivo. É esse princípio vital que possibilita, né, essa ligação do espírito com a matéria. E além de dar vida. Aí vem os três reinos. E aí a gente já deu alguns spoilers, né? Mas a gente tem os reinos, né? Mineral, o reino animal, que a gente vai se deter bastante na palestra de hoje, e o reino hominal, que a gente chama que no Espiritismo, né? A gente tem um capítulo do Livro dos Espíritos que explica isso muito bem. Quem tiver curiosidade, depois pegar o Livro dos Espíritos, depois da palestra, e dar uma lida, é bem interessante, recomendo, sabe? E aí todo mundo já vai chegar lá com uma basezinha da palestra, né, que não é grande coisa não, mas ajuda. Então vai ficar mais fácil de entender. E é um capítulo bem legal, tem algumas coisas assim, bem interessantes. E ele vem falando, né, que hoje nós estamos aqui no reino hominal, que como trata o Livro dos Espíritos, né? Somos seres humanos, né? Mas a gente teve, para chegar nessa evolução, a gente teve toda uma caminhada de passar pelo reino mineral, e aí passamos pelo reino vegetal, e aí ali no reino vegetal a gente está ensaiando a vida, o sistema nervoso, as sensações, né? Isso tudo está se desenvolvendo ali no reino vegetal ainda. E depois a gente começa a treinar a inteligência, né? No reino animal e vai evoluindo até chegar, né, milênios e milênios, até chegar ao ponto de sermos seres humanos, né? Então, isso é bem bonito, está bem trabalhado no Livro dos Espíritos também, essa evolução, esse caminho que se percorre, né? E aí a gente pergunta, né, se está tendo esse tipo de evolução ali no reino mineral, é porque tem fluido vital envolvido também para ter esse desenvolvimento. Inclusive, né, Fernanda, a gente estava vendo uma reportagem, né? Quer falar dessa reportagem que a gente viu lá? As pedras, elas se multiplicam. E foi em qual país, né? Ai, eu não vou lembrar. Que conforme elas recebem água, elas vão crescendo com a matéria orgânica de dentro para fora.
Aí cientistas cortaram elas para ver como é o interior delas. E elas são formadas tipo tronco de árvores, em camadas. E agora elas vão crescendo ao ponto de se quebrarem, né? Aí eles dizem que elas estão se multiplicando, entendeu? Então identificaram um tipo de pedra que ela se desenvolve como se fosse um vegetal, só que é um mineral. E que ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e tem um tipo de reprodução que é o quê? Ele se quebra no meio e continua crescendo em dois pedaços diferentes. E essas pedras são desde 8 centímetros até pedras de mais de 1 metro. Começam bem pequenininhas mesmo, até chegarem a essa evolução maior. Tem até ponto turístico lá, né? E a gente tem diversos seres também na nossa natureza já conhecidos, que estão meio assim, meio no vegetal, meio no animal, né? A gente tem, por exemplo, as barreiras de corais, né? Não é bem isso, né? Tá ali, vai crescendo, vai se multiplicando, né? É algo um pouco vegetal, um pouco mineral, né? Então, de repente ali é o elo, né, que está fazendo e a gente não sabe. E até a própria matéria orgânica, né? É uma junção de mineral que vai tendo essa composição, tipo água, H2O, e o nosso corpo é formado... Que não é o refrigerante, é o elemento químico. Na maior parte da água, né? É constituído. Então, tudo começa desde essa parte aí do mineral. E se a gente for ver, né, a avaliação, né, genética dos seres aqui da Terra, tudo muito parecido, né? O DNA, né? Então, tem muito pouca diferença. O padrão é o mesmo, né? De todos os seres que estão aqui no planeta. Ela está falando que cresce as pedras, mas é outro mecanismo. Né? Mas é isso. Que cresce, mas aí é um outro mecanismo. Né? E aí, gente? O que vocês acham? Os animais têm inteligência? Tem? Alguém acha que não tem? Só cachorro é inteligente, né? Você não sabe todos os animais, só cachorro você garante, né? Legal. Então, eles possuem inteligência, mas só que é uma inteligência mais limitada, né? Eles não raciocinam igual a gente. E é interessante isso, porque tem animais muito inteligentes, né? Uhum. A gente tem animais que têm uma inteligência fora do normal, assim, pro reino. Assim, algumas coisas até... É uma inteligência diferente, né? Eles são muito inteligentes. Inteligente, mas é inferior a gente. Nunca vai ser. Assim, não vai ser equivalente. Mas é muito inteligente. Agora, em algumas, dependendo do ponto de vista, a inteligência dos animais pode ser mais superior ao do homem, sim, para determinadas funções. Que funções? Tudo voltado para as coisas materiais. Então, os animais, eles não conseguem pensar, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Por quê? Quando você pensa 1 mais 1 igual a 2, para a gente é algo muito banal, né? Fácil de entender. Mas é uma coisa abstrata, que você tem que imaginar uma maçã, e aí depois você imagina uma outra maçã, e você imagina que as duas maçãs juntas, né? E os animais sabem dar o bote na hora certa para caça. Por exemplo, aí você tem as baleias orcas, né, que são os maiores predadores que a gente tem no oceano, que brincam caçando, né? São os maiores caçadores da Terra. Elas se comunicam e se conseguem se dividir, predam tubarão branco, predam animais grandes. Não tem quem encare. Por quê? Porque elas trabalham em sinergia, em conjunto, uma ajudando a outra. Vem uma, dá uma batida do lado de cá, a outra vai, dá uma batida do lado de lá, o animal fica tonto, vem a terceira e come. Então, é um tipo de inteligência isso também, né? E aí, mas é uma inteligência voltada sempre para as coisas do dia a dia dela, de alimentação, de sobrevivência, nada imponderável, como a gente pensa, né? As questões filosóficas que nós, humanos, conseguimos desenvolver, eles não conseguem ter esse tipo de pensamento, certo?
Aí Sim, é eu uma estava falando alimentação. para ele, até a cobra é inteligente, né? Quando eu fiz um curso de ultra de animais silvestres, aí eu aprendi que a cobra, ela só engravida se ela quiser, ela só emprenha, no caso, né? Eles têm um compartimento chamado espermateca e pode deixar ali até uns 2 anos o espermatozoide e ela emprenhar se quiser ou não. Ela guarda o Ela guarda o espermatozoide espermatozoide nesse... dentro dela e usa se quiser. É. Se não quiser, ela descarta. Você vê que Exatamente. chique, gente. Ou seja, ninguém emprenha se não quiser, nem a cobra, né? Se a gente tivesse isso, não tinha tanto a gravidez na adolescência, né? É, Né? Se fosse o pensamento da cobra. exatamente. Aí quem que é inteligente? Né? Aí nesse caso, né? Ela. Só o pensamento, é fisiologia. Exatamente. Eu tenho um cachorrinho também, o Bento, que ele assiste todo dia só na hora da novela a Renascer, porque tem um Bento na novela, acho que ele associa o nome dele. Ele vai para debaixo da mesinha e fica assistindo a novela todo dia no mesmo horário. Aí, é um tipo de inteligência. E é interessante, né? A gente vai falar bastante hoje sobre os animais, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre os cães, né? Que é interessante que os cães ele tem uma longa jornada evolutiva ao longo do ser humano, né? A gente vai ver mais à frente já muitos milênios, já eles evoluindo junto conosco, e como são seres que aprendem, né, conosco. Então, a gente conversando ali no preparo, né? É interessante que a gente tem que ter essa perspicácia, que eles aprendem comandos curtos. Né? Não adianta eu chegar para o cachorro, olha só, vem aqui, senta do meu lado que eu quero conversar com você. Ele não está entendendo nada. Mas se você falar que vem, se ele entender que vem é vir, ele vai vir sempre. Comandos curtos, ele vai obedecer. Senta. Depois que ele aprender que senta para sentar, ele vai obedecer sempre, sabe? Sem muita dificuldade, sabe? E aí é um animal que já aprendeu muito a entender a gente também, né? A gente consegue entendê-lo, né? E ele também consegue entender bastante da gente, a gente vai avançar isso durante. O desenvolvimento intelectual dele sempre é através do homem. Ele nunca vai se desenvolver sozinho, entendeu? Tipo, senta, fica. Tudo isso sempre vai ser através do homem. Vou botar aqui um aí vídeo. A gente tem um videozinho. Mostrar da inteligência. Olha, tem ser humano que não é inteligente assim, gente. Vocês vão concordar comigo. Olha o que esse pássaro está fazendo. Ó, ele tem uma garrafinha ali, ele está tentando beber a água da garrafa, mas para o nível da garrafa, o nível da água subir, ele conseguir pegar com o bico dele, ele está pegando pedrinhas, está jogando dentro da garrafa. Essa pedra, cada pedra que cai dentro da água, o nível da água sobe, ele consegue beber a água. Pois é. Eu não passaria nisso. Né? Eu conheço muita gente que não pensaria nisso. Iria logo virar, acabou, não ia beber água. Ou ia ficar com sede, eu não consegui beber água. Não consegui beber água, porque o nível estava muito lá embaixo. Aí você vê que inteligência. E os corvos são animais fantásticos, né? A gente tem registro de corvos vivendo, assim como os animais vivem, os cachorros vivem muito em sinergia conosco, a gente tem registro, né, vários estudos, inclusive, de corvos vivendo em sinergia com lobos. Sabiam disso? Aí os corvos, eles ajudam o lobo na caça, e aí o lobo, depois que caça, deixa o corvo comer ali a presa junto com ele. Né? Um não briga com o outro. Eles ficam ali em sinergia. E eles têm tipo assim, coisas tipo de amizade, assim. Sim, implicância, o corvo vem, implica com ele, dá um rasante, bate sabe, nada para machucar, mas aquela brincadeira saudável, né? E tem muitos registros disso, estudos dessa convivência do corvo com os lobos, né? Então, são curiosidades que a gente tem, né? Que são interessantes, que demonstram a inteligência dos animais, né? Muito, muito inteligentes, né? E os lobos também são animais inteligentes, né? A gente tem
os cães domésticos hoje, né, a gente começou domesticando os lobos, né? E isso ao longo dos milênios, né, foi se desenvolvendo ao ponto de hoje a gente ter os cães domésticos, né? Mas eles são da mesma família, né, os canídeos, e vieram daí nossos cãezinhos de casa. E a comunicação? Eu que já falamos isso, né? Eles comunicam. Né? Daqui Vão usar o telefone também, né? Eles possuem uma linguagem mais restrita, né? Mas se tiver com fome, ele vai lá na vasilhinha, bate a patinha e fica te olhando, para poder dizer, ó, tô com fome. Isso é uma forma de comunicação deles, né? Querendo a água. Quando o rapaz chega para dar banho, eles fogem, porque, tipo, não quero tomar banho. Então, toda essa forma de comunicação que só quem tem também sabe, né? Eu estou dizendo para que sou eu que falo com meus bichos, né? Não sou eu, então eu falo. Vou continuar falando. A minha cachorra, ela sobe na cama, olha para mim na cozinha, abana um rabo e ninguém está com ela. Fica abanando o rabinho até eu deitar. E eles também se comunicam através de feromônio, quando querem acasalar, né? É uma forma de comunicação para dizer que está afim da pessoa. E é interessante, né? Já tem estudo que demonstra que os cães, eles conseguem entender a gente sem comunicação. Eles conseguem nos ler. Que aí eu não sei se através isso... das expressões, né? Não sei se são as expressões, não sei se é pelo cheiro, né? Que de repente por exemplo, quando a gente está triste, né? Quando a gente está triste, o bicho não sente. Não é isso? Então, isso está comprovado. Está comprovado essa... Gente, ó, se todo mundo for fazer muito caos, a gente não vai conseguir chegar no final. Eu dou comida de biscoito, quando a Fernanda chega, eles vêm sentar perto de mim e olha para ela. Me avisando que deu. Não, eles são muito inteligentes e tem tipos de comunicação que a gente não consegue nem entender muito bem ainda. Marcando território, né? E aí xixi, no caso dos cães, gato passando na perna, não é nada para poder fazer carinho, é para poder botar o cheiro dele ali e dizer que aquele ali é o território dele, entendeu? E aí a gente... não é carinho. E muitas vezes a gente estudem, gente, porque muitas vezes a gente interpreta mal os animais. A gente acha que aquilo ali é uma coisa, é outra. A gente conversando, né? Aí foi ótimo eu fazer com a Fernanda, por quê? Porque a gente concordou na maioria das coisas, né, Fernanda? Sim. Foi ótimo, assim, o processo de elaboração da palestra. Quando você está junto de uma pessoa e que acha que o cachorro está com ciúme, não é ciúme. Às vezes está achando que está tendo um ataque e ele está querendo separar. Não é o que ele está tendo ciúme. Se uma pessoa está abraçada na outra, ele vem querendo separar. Isso. Ele não está tendo ciúme. Não é ciúme, não. E um erro que se comete muito grande hoje em dia é tentar criar os cães como se fossem filhos. Não é filho. Então, tem que criar cão como cão. Por quê? Porque não é saudável para o bichinho, né? Não é saudável para o bichinho. Não é. Acaba gerando problemas de relacionamento, né? Você vê, todo mundo que tem cão, que sai na rua para passear com o cão, para ele fazer as necessidades, essas coisas, ou para passear mesmo, percebe a quantidade de cães, né, sem educação nenhuma, né, e que, sabe, não estão preparados para estar ali convivendo, né, com os outros bichinhos, né, então... Essa humanização para poder tentar suprir uma carência também. O problema não é criar como filho, você vai criar como filho mal educado, humano ou cão. Não é cachorro, você vai criar qualquer um errado. Mas eu digo assim, alguns animais, assim, muito bravos e tudo, é por isso, sabe? É um cachorro que não tem aquele tipo de limite, não tem nenhum tipo de limite, né? E aí, cuidados que a gente tem que ter, né? Quem tem um bichinho de algum tipo, né? Procure pesquisar um pouquinho, entender como é que é o pensamento dos animais, né? A inteligência deles,
para poder a gente interagir melhor, porque senão a gente está achando que está ajudando, a gente está prejudicando, né? Gente, eu vou pedir para a gente tentar concentrar as dúvidas no final, senão a gente não vai conseguir terminar. E aí, vocês acham que os animais só fazem as coisas por instinto? Ou tem algo a mais? Mas então, o que seria o instinto no caso deles? Seria um tipo de inteligência limitada, né? Que é um instinto. E aí varia muito da forma como o sentido que a gente dá para a palavra, né? Se a gente achar que aplicar o instinto com sinônimo de uma inteligência voltada para as coisas materiais, tá certo, né? Então, mas são seres com muita inteligência. Por exemplo, a cadelinha, quando pare, né? Ela mesmo limpa, né? Todo filhotinho, ela come aquela placenta. Por quê? Aquela placenta é a fonte de proteína para ela poder produzir leite para amamentar aqueles bebês. Então, isso é um instinto dela. Vai lamber eles todinho, para quê? Lambendo vai estimular eles a urinarem, evacuar através da lambedura, até eles conseguirem fazer isso sozinhos. O instinto deles também irem logo para poder sugarem o leite da mãe, né? Isso tudo são instintos. Isso aí, enquanto não consegue, depois ensina para poder voar e começar a ter autonomia. E algumas coisas, esses bichinhos, eles fazem por instinto, assim, que não aprendem, né? Não. Outras coisas, os animais aprendem com os pais, né? Eles aprendem. Ai, gente, vamos parar de falar de coisa nojenta. Já foi, já. Fazem. Gato também. Gatos também, é. Os mamíferos, felinos, caninos. Chega de assunto de placenta. Estava falando. Sim, e a gente vê inteligência nos animais, além dessa coisa automatizada que o bicho faz por instinto. Por exemplo, comer a placenta, ele não aprendeu com a mãe. Não, isso é um instinto, né? Mas tem coisas que ele aprende, né? Nem tudo a gente percebe isso claramente, a mãe ensinando os filhotinhos de leão ali a caçar, né? Ali em volta dele e tal. Tem coisas que passam pelo processo de aprendizagem, que aí eu considero que avança um pouquinho além do instinto, né? Mas aí vai muito também da concepção que a gente dá para a palavra também, né? Se a gente entender que isso é instinto, tá. Então é instinto também. Viu? E aí? Os animais gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Ele tem liberdade de agir, né? Ouvi alguém falando não, alguém acha que sim, e aí, gente, fala? Não, né? Então, o livre-arbítrio deles é limitado. É um livre-arbítrio, mas é limitado. Não é um livre-arbítrio com direito de escolha. Mas, por exemplo, se ele não quiser comer, ele tem o livre-arbítrio de não comer aquela ração naquele momento, entendeu? Você não vai, tem que comer. Os animais não são simples máquinas. Forma, deixa eu ler, senão fica todo mundo dividindo a atenção. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar às do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então, pode-se falar que ele tem um livre-arbítrio ali limitado às coisas materiais. Agora, livre-arbítrio voltado para as questões morais, não. Né? Não. Né? Aí não. Porque os animais possuem uma inteligência que lhes faculta liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E a gente está chegando na questão da palestra. E aí, o que vocês acham? Vou traduzir a pergunta. Os animais têm alma?
É. É isso que está todo mundo aqui. Mas vocês não têm opinião, não? Os animais têm inteligência, como nós vimos, não tem? Se o animal tem inteligência, então logo o animal tem alma. Porque para ter alma tem que ter inteligência. A inteligência tem essa ligação. Olha, livro dos espíritos, tá, A gente? e que sobrevive Ctrl+C, ao Ctrl+V. A e que sobrevive ao corpo, né? Existe. E aí a gente vai avançar para a próxima pergunta para ver como que é, né? Como é que isso funciona, né? Que é inegável que não é como a nossa alma, né? Mas existe uma alma ali e que sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e do homem uma distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Ou seja, eles têm uma alma, mas que nunca vai se comparar à nossa, porque eles não possuem a inteligência igual à nossa. Serão um dia. Oi? Poderão ter. Mas tem os que evoluem. Aí é uma questão Mas tem polêmica, a dona questão Landa. da evolução. Guarda que a gente vai tratar isso daqui a pouquinho. É. Após a morte, Conserva a alma dos animais, a sua individualidade consciente de si mesmo. Ele fala que conserva a sua individualidade. Quanto à consciência de si do seu eu, não. A vida inteligente ele permanece em estado latente. Então, é como se ele ficasse meio que adormecido no plano espiritual, né? Entre uma reencarnação e outra. Então, ele tem uma alma, tem uma individualidade que não é perdida depois que o corpo físico do animal morre, e continua tendo aquela individualidade, contudo, no intervalo, né, entre uma encarnação e outra, que costuma ser curto, ele fica um pouco, vamos dizer assim, adormecido, né? Ele não tem uma vida no plano espiritual normalmente. Eles têm um espaço bem diferente do nosso espírito. Sim. Tem a colônia, né? É. Muito obrigado, Alice. Você leu meu pensamento. Volta aqui. Vou tomar uma aguinha aqui para você. Espírito morrendo do cavalo. Então, mas o cachorro, ele não tem, por exemplo, uma escolha de, na próxima encarnação eu quero voltar como boi. Não tem, ele vai voltar como cachorro. E assim, a gente tem situações no plano espiritual em que tem animais no plano espiritual, né? Sim. Então, isso daí não é uma regra absoluta, né? Não teria como ser absoluto. Mas a gente, em linhas gerais, a gente não tem uma erraticidade nos animais lá no plano espiritual. Mas, por exemplo, se usava, não sei se ainda se usa isso hoje em dia, na época que foi escrito o livro Nosso Lar, se usava, né, cachorros, né, muares, né, tipo bois, né, e aí os cachorros iam para um umbral nas incursões, né, que se tivessem espíritos ali querendo tumultuar, os cachorros começavam a latir, assustavam os espíritos para eles não se aproximarem, para não criarem confusão, tudo. Então, a gente percebe isso claramente, né? Por que um sofre muito e outro não sofre nada? Então, A gente vai falar a gente disso. vai falar, Aí, no caso, tem as coisas na espiritualidade vão surgindo. Só que tem coisas recentes que não foram catalogadas ainda, né? No caso, essa colônia espiritual, o Rancho Alegre, o Rancho Feliz, que as almas vão para lá dos animais e tem espíritos que cuidam desses animais, tem um hospital veterinário, tem tudo para poder receber essas almas, para poder eles terem todo o tratamento para depois poderem retornar. E geralmente, os espíritos envolvidos nesse cuidado com animais são espíritos muito evoluídos. Né? Muito evoluídos, não sei por que disso, mas é uma coisa que eu já li em alguns livros. Os cachorrinhos, os animais, eles têm tratamento desde familiar, como acontece com a gente?
Pode acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vai depender da necessidade Dependendo da afinidade. também, né? Às vezes, o amor, o elo é tão grande do animal com o homem que os amigos espirituais, eles vão arrumar um jeito daquele mesmo animalzinho voltar. Tem relato até de Chico Xavier, que ele teve a cachorrinha dele, Boneca, que ele gostava muito. Aí ele sempre brincava com ela, Boneca, cata a pulga de papai. Aí ele vinha e mexia nele no peito, né, com a cabecinha. Aí a cachorrinha ficou velha, adoeceu, desencarnou. Aí os amigos, com pena, porque ele sofreu muito, ele gostava muito dessa cachorrinha, foi e deram para ele um filhotinho da mesma raça. Aí eles estavam brincando e tal, até a cachorrinha chegar até o Chico Xavier, né? Quando chegou nele, aí a cachorrinha fez logo festa, lambendo o rosto, brincando. Aí ele, oi, cata a pulga de papai. Aí ela fez mesma coisa que a boneca fazia. Logo concluíram que essa cadelinha era a reencarnação da boneca. Olha, Chico, é a boneca que voltou para você. E isso tem relato escrito. Minha tia durante bom tempo ficava ouvindo o cachorro dela, que quando desencarnou, quando ele era vivo, né, ele ficava embaixo da janela do quarto dela e sacudia as orelhas, fazendo barulho. Depois que ele desencarnou, ela continuava escutando uns meses esse mesmo barulho do espírito dele fazendo embaixo da janela. Vamos lá, gente. Vamos lá, que se a gente começar a contação de causa, a gente não sai daqui hoje. Já ultrapassamos a metade. Isso daí? Não, mas voltando um pouquinho, além de ter essa questão das colônias espirituais, os animais também ajudam no mundo espiritual. No caso dos cães, eles ajudam a irem em lugares sombrios do umbral, né? Eu falei. Desculpa. Então era isso? Era isso, você já falou. As ibis. Ibis, que as energias, vibrações. E aí a gente já está entrando no universo de dúvida que eu não queria entrar. Né? O que eles estão falando, né? Animais que tem no nosso lar e que em vários outros livros, né, de umbral, narram, né, a existência desses animais, se parece um pouco aqueles pterodátilos, né, né? Não sei se a minha impressão tá errada dos animais, mas eu fiquei com essa imagem na cabeça quando eu li. E são animais que a gente não vê aqui no plano terrestre, que existem lá, e que eles se alimentam da energia negativa emanada por esses espíritos, né? E eles ficam geralmente ali circulando em locais de baixa vibração, consumindo essa energia para sua sobrevivência. Eles se alimentam disso. E aí, gente, abre, né, uma lacuna de dúvida na minha cabeça, né? Porque, que eu saiba, não são animais aqui que reencarnam, né? Eles estão lá no plano espiritual. E aí me traz mais dúvida do que informação para trazer para vocês. Tem alguma coisa a acrescentar, Paulo? Eu entendo que, pelo que eu entendi, do lado do nosso organismo, né, eles se alimentam, as ibis, se alimentam, os ibis, sei lá, se alimentam dessas energias negativas emanadas pelos próprios espíritos das trevas, se alimentam daquilo e com isso estão ajudando os socorristas a socorrer aqueles espíritos. Mas de onde que veio, para onde que vão, não sei nada. Tá, de onde vem, para onde vai. Imagina que seja igual o urubu, de onde vem, para onde vai. Digamos que eles ajudam a melhorar a atmosfera, né? Para eles conseguirem chegar onde tem. Eles fazem Quando reencarnados, talvez sejam os nossos urubus, os abusos, não sei. Pode ser. E aí lá tem esse outro nome, não sei.
Então, é aí que eu falo. Para mim, então seria um urubu, não seria ibis, enfim. Né? Lá outro nome. Que é o mesmo momento, né? Que ele vê os cachorros, os bois, né? E os... As mulas, muares, Muar é burro? Para mim era bovino. Não, bovino é bovino. É ignorância minha, gente, desculpa. Muar para mim era da, tipo, boi. Eu imaginava aqueles bois, tipo... não sabia, não. Tá vendo? Tô aprendendo agora. Então vamos lá. Sobrevive ao corpo em que habitou a alma de animais. Consegue ler? Tá pequeno para mim. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte, num estado de erraticidade, como a do homem. Eu tô na minha mão, né? Por que eu não leio aqui? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que passa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe a dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, na pergunta anterior, ele fala que ele fica numa espécie de torpor. Nessa ele falou que é rápido, ele é classificado e... É porque ele não tem expiação, então ele não tem... que demorar lá. Que a gente chega no plano espiritual, a gente vai entender o que a gente fez, o que a gente acertou, o que a gente errou, né? Ou primeiro vai espiar, para depois entrar nessa fase, aí depois vai participar da reencarnação, do processo de o que vai fazer no futuro, coisa assim. O animal não tem inteligência para fazer nada disso, sabe? A inteligência dele seria a caça, outras coisas que lá não se aplicam. Então ele fica ali meio entorpecido. Uhum. E aí, os animais progridem? Sim, né? Olha que bonitinho aqui a evolução das baleias, né? São mamíferos, né? Baleias não são peixes, são mamíferos. E aí elas, né, descenderam de mamíferos terrestres, né? Que começaram a se adaptar na água, e foram ficando. E a gente tem as baleias hoje em dia, né? São animais muito inteligentes, né? Não é à toa. E aí, e o processo de evolução dos animais? A gente observa aí nesse processo um pouco diferente, né, do processo de evolução do homem, né? Porque ele é um pouco mais dependente, né? E aí não tem algumas questões morais que nós temos, né? Que a gente passa, os animais não passam. Então, processo de evolução no reino animal é uma coisa mais, né, voltada para as coisas materiais, a inteligência e tal, e controlado por outros espíritos. E eu acho que por isso, esse motivo de ter necessidade de termos espíritos muito evoluídos ali acompanhando o trabalho de evolução desses animais, sabe? Porque eu acho que não seria algo fácil, né, falar assim, ó, já tem muito tempo aqui de leão, vamos para zebra agora. Não vai, sabe? Se bota o Davi lá, o Davi não vai saber, entendeu? Né? A hora de, né? Fernanda já, né? Mas Davi nem sabia que era Muares, né? Você queria acrescentar alguma coisa? Ah, sim, eu tenho. Aí, uma coisa interessante, né? A gente percebe que há um processo de evolução que acontece no reino animal, no reino vegetal, também entre planetas, né? Para quem não sabe, gente, né? A gente estuda no Espiritismo, né, que há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, a gente tem espíritos encarnando aqui e em todos os outros planetas do universo, né? Não tem um cantinho aí, um planetinha desse que está no céu ali, piscando só para embelezar a nossa noite, não, né?
Foi criado ali por um objetivo maior. E assim como nós progredimos e evoluímos entre um planeta e outro, isso também acontece com os animais. Eles passam também de um planeta para outro. A gente tem na Revista Espírita, né, relatos de animais em Júpiter que têm uma inteligência muito maior que os animais da Terra. Lá eles têm uma vida muito voltada para os seres humanos, né, de lá, e eles ajudam em todos os trabalhos físicos. Então, lá tem uma espécie de bovino lá que é bípede, né? Como se fosse aquele minotauro da nossa mitologia, que ele trabalha no processo de construção de todos os lares lá de Júpiter. Então, não vai precisar varrer a casa, vai ter o minotauro lá para... Ou ele quer ser o Minotauro. Lá eles ajudam a gente, lá. Ou seja, aí, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, também existem animais adiantados, que vão evoluindo e vão para esse outro mundo. E aí, em superior. compensação, os homens lá não exercem esses trabalhos manuais, materiais, que isso fica a cargo dos animais, né? E tem relatos também da vegetação, que também é mais evoluída. A comunicação do homem com eles também. Aí, tudo que nós comentei quarta-feira, lembra? Não lembro. Eu tenho uma pergunta da dona Landa para fazer. Não, sobre o filme daquele animal naquela nave que fazia o trabalho na nave. Daquele filme Ele quer falar de Star Wars, do Chewbacca. Então é isso, gente. Aí ele está fazendo um paralelo da evolução dos animais com o Chewbacca, era isso. Tá? Pronto, já falei, Paulo. Deixa eu voltar para a palestra. Aí eu gosto muito de Star Wars também. A questão da dona Landa, que é uma questão que acontece, que tem no Espiritismo, essa evolução entre os reinos, né? A visão geral é que todo princípio inteligente que já está ali miscuído nas plantas, nos minerais, vão passar para o vegetal, animal, homem, angelical. A visão geral é que, de uma forma geral, todos esses seres um dia vão chegar ali próximo a Deus e serem, né, os anjos, né? Todos os animais e seres em geral, né? Aí, nós, lendo o livro dos Espíritos, eu percebo que não é bem assim, sabe? Mas é uma visão minha do que está escrito ali no livro dos Espíritos. Que ali tem uma pergunta que fala: os seres humanos são uma espécie à parte da criação? A resposta é que sim. E aí, no meu entendimento, o que acontece? Tem a evolução do ser humano que passa pelos reinos, mas não necessariamente todos os seres do reino mineral, vegetal e animal vai chegar no ser humano. Essa foi a minha leitura, e aí, coincidentemente, eu tinha lido essa parte do livro dos Espíritos, ficou com a mesma impressão, né? Isso foi uma coisa que surgiu, depois até num comentário da mentora aqui na casa. Eu tive a curiosidade de dar aquela garimpada no livro dos Espíritos, falei, poxa, não é que tá ali? E aí eu fiquei com essa visão, mas isso não é a visão geral. Se vocês pegarem qualquer palestra na internet falando de animal, espiritismo, vai estar tratando que todos os seres da criação, animal, vegetal, vão evoluir, vão começar a passar pela evolução e chegar no reino vegetal. Foi uma questão que a dona Landa colocou mais cedo e que está respondido, dona Landa. Não bati o pé, mas respondi, né? Tá valendo. Bom? Quer acrescentar alguma coisa, Valmir, que está de bom tamanho? Tá bom. Então vamos avançar. Sim. Aí agora vem da... Pode. Aham. Há uma controvérsia. Realmente, como você falou, a Fernanda colocou, parece que há uma controvérsia. Tem muitas respostas que falam que o ser humano pode ser a parte, e tem outras que falam que tudo evolui no universo. Então parece uma contradição, né? E isso está acontecendo pela forma que os espíritos, até que eles estão escrevendo, né? Aí que tem respostas de médios diferentes, de espíritos diferentes, né? E se a gente
evolução. Esse Kardec não falou de tudo. Vieram outros velhos, Você consegue ler a próxima pergunta? vai falar sobre isso. Posso? E os livros, então, os italianos chegaram a falar tudo acerca dele. O ato importante. Como se o princípio inteligente passasse pelo reino mineral, vegetal, humano, angelical, E aqui a gente trouxe uma situação que não é nem espírita, né? Estudos científicos, né? Fósseis que acharam que é bem interessante. Vai lá, filho. Muito antes de os novíssimos cães de bolso ganharem fama, o melhor amigo do homem já fazia parte do cotidiano da sociedade. Em um estudo divulgado este mês, cientistas de 3 países analisaram fósseis caninos encontrados onde hoje é a República Tcheca e concluíram que os cachorros convivem com os homens desde o período paleolítico, há cerca de 30 mil anos. A pesquisa confirma resultados de 2 artigos anteriores e derruba a tese de que esses animais só teriam sido domesticados depois da última era glacial, há 14 mil anos atrás. Mais que isso, os pesquisadores acreditam que, além da antiga relação com o companheiro de 4 patas, foi essencial para a evolução do homem, Homo sapiens. Então a gente vê que essa convivência, né, nossa com os cães já vem de muito tempo, é 30 mil anos, né, gente? É muito tempo, assim, e a gente percebe que, né, é uma coisa que influenciou muito até a nossa vida também, né? Não só, até o nosso desenvolvimento, porque dependendo de determinadas questões que a gente não tem tão avançada, né, eram supridas pelos animais. Por exemplo, o faro, né? Hoje a gente não tem o faro tão bom, né? Mas imagina, né? Convivemos com animais como... ainda convivemos. Hoje ainda temos tigres, né? Já tivemos tigre dente de sabre, né? E aí um cachorro, né, consegue observar um animal desse chegando a distância muito maior, já começa a dar sinal, todo mundo já se prepara. Então, se não fosse os cachorrinhos aí ao nosso lado esse tempo todo, de repente nem estaríamos aqui, né? Te ajudando na caça. São ajudados por esses cães. Cães guias que ajudam os cegos. Até as crianças típicas, né? Também. Até as crianças típicas, né? Porque já é mais complicado. Sim, pra sim. se adaptar, né? Mas é um amigo muito querido, né? Um animal doméstico como um todo, né? Eles são usados, para você ver como é antigo, eles são usados na polícia. Eles são usados só com os cães, tudo isso. Cães, tem cavalo. Né? A polícia tem cavalo também. Cavalo também é bom, né, gente? Cães farejadores para bonito, poder ir atrás de inteligente pra drogas. E tem também os cães guias que auxiliam, né, as pessoas com deficiência visual. Então sempre teve essa interação homem com cão, que vai cada vez mais evoluindo. E aí uma coisa que não é o tema principal da palestra, mas eu resolvi trazer mais para conhecimento geral também, para não pairar nenhuma dúvida, né? Essa metempsicose, né, é um conceito de outras religiões, né? E o espiritismo ele não concorda com isso, não aprova. Nessa teoria, uma pessoa depois de desencarnar, né, poderia voltar a animar a vida de um animal. Então, hoje eu estou aqui, aí eu parto para o plano espiritual, depois reencarno como uma barata, como uma abelha, uma mosca. Não, mas eles falam disso, gente, de insetos também. E aí eles têm teorias, né, que falam de insetos, de várias classes de animais e tudo. Mas, só para a gente trazer aqui que no ponto de vista do espiritismo a gente não concorda com essa visão. Por quê? Porque a evolução, na nossa concepção, ela não retorna. É sempre daqui para frente. A gente pode estacionar, mas não voltar para trás da marcha ré. Ou seja, o rio não volta para a nascente. Vai embora.
Oi? Estacionar temporariamente também. Pode estacionar temporariamente. Bem lembrado, Paulo. E é isso, gente. Estamos chegando no final. Concluindo aí. Quer Aí, falar com alguma coisa? essa conclusão, todos os animais têm alma, são seres inteligentes, porque a inteligência é um atributo do espírito, e a gente viu que eles têm alma, espírito, né? Instinto é uma espécie de inteligência deles. E reencarnam e evoluem, como todos nós, né? Vai sempre progredindo, não regride, por isso que a gente não concorda com essa questão aí. Chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal, e nesse dia todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Leonardo da Vinci. E aí a gente vê, né, nessas hoje em dia tem muitas leis, né? Exatamente. Mas nem todas as leis, né? A gente tem muita lei que não são cumpridas, né? Você vê, Leonardo da Vinci com esse pensamento, Na né? Idade Média, praticamente, né? Exatamente. E aí, gente, é importante falar, né, sobre isso, né, que nessas colônias tem até, né, trabalhos voltados para os animais que passam por maus tratos, chegam lá numa situação sofrida, né? Isso acontece também nas colônias, né, que recebem os animais, né? Porque a gente tem muito maus tratos ainda aos animais e a nossa alimentação também acabou, né, ao longo da nossa evolução se voltando muito para ser uma alimentação animal, não é algo simples de resolver agora, né? Aí quem tiver dúvida, Neila. Fato ou mito? Os animais absorvem as energias, por exemplo, um animal tem uma energia ruim para a gente. Esse animal que a gente tem, ele pode absorver algo e chegar até a desenvolver alguma doença? A primeira pergunta. A segunda, existem animais que fazem tipo um reiki na gente? Olha, a primeira pergunta eu vou deixar a Fernanda responder. Então, isso daí acontece. Dependendo da ligação que aquele animal tem com o homem, ele vai absorvendo toda a energia e eu vejo isso na prática. Às vezes eu estou fazendo uma ultrassonografia do animal que dá um problema hepático, aí o tutor fala, nossa, me puxou, eu também tenho um problema hepático, entendeu? E acontece isso muito, não é pouco não. Diabético, com tumores até no fígado também, no baço. Ano passado eu tive que tirar o baço, fazer uma esplenectomia, e ele agora está com a mesma situação. Então existe essa questão deles absorverem. Deixa eu só responder a segunda parte da pergunta. A segunda parte da pergunta, assim, no Espiritismo a gente aprende a negar 9 verdades, mas não aceitar uma mentira. Eu tenho muito pé atrás com essas coisas de passe em animal, trabalho voltado para animal. Eu acho que é uma coisa que careceria de um pouco mais de estudo, né, e experimentação para eu concordar. Agora, eu não sou, né, não tenho essa visão, né? Eu estou falando enquanto encarnado, tá? Até o colega aqui, o Alex, me mandou material, né? Tem uma casa espírita que trabalha com isso, né? Você pode levar o animal para passar por tratamento espiritual e tudo. Sinceramente, eu fico com os 2 pés atrás. Essa é a minha opinião sobre esse assunto, né? Eu acho que tem que ser a opinião inicial de todo espírito. Aí, com o tempo, né, experimenta um espírito aqui, experimenta um espírito ali. Não, aí criou, convencionou ali uma universalidade, beleza. E a base do espiritismo é isso, né? É a concordância na universalidade do ensino dos espíritos. Esse é o método que a gente aplicou desde o início, que a gente tem que aplicar agora para... Tá bom, água frutificada. Não tem problema nenhum. Agora, um passe já é uma coisa mais perigosa, né? Então, quando eu cheguei, ele me deu um sono.
por exemplo, eu passar a roupa no lugar para fazer, viajando, eu vou chegar amanhã e aí depois tinha coisa para fazer. No meu sonho, eu me sentei, aí o tom no lugar, eu fui olhando tanto, eu fui olhando tanto por quê? Aí eu sentei, o dono, ele subiu, eu comecei a me dar massagem, sabe, minhas costas, meu cabelo, esse menino me dando massagem. Aí eu fiquei deitado no meu colo. Aí eu fiquei com ele ali. Aí A gente falou disso, né? avisando para mim, olha, Assim, uma coisa interessante que a gente tem como avaliar, né? Os animais têm sentidos diferentes dos nossos, né? E alguns são muito avançados, né? A audição, olfato. Então, determinadas situações, algumas vezes não são nem espirituais. A nossa irmã falou uma coisa que tem um lado espiritual, mas tem coisas que são materiais. Tipo, perceber pelo olfato que tem alguma coisa errada com alguém. E uma coisa que para nós, seres humanos, é impensável, para um animal pode ser uma coisa natural para ele perceber pelo cheiro ou pela audição que o dono está com alguma coisa ali, não está certo. Só um instantinho. Tem a... Era muito parecido com o que você falou sobre estudos, né, de animais com pessoas que têm, por exemplo, convulsões e diabetes, quando elas vão ter crises convulsivas ou alguma questão da diabetes, né? O animal percebe. Exatamente, o animal chega perto e fica ali em cima, então o familiar sabe, a própria pessoa sabe que ela vai ter uma crise. Aí, então, assim, você acabou de responder. Eu perguntei se uma outra coisa que eu podia perguntar ou falar, talvez para a Fernanda, que lida, que trabalha com isso. Eu estava vendo na internet um vídeo, uma coisa, um documentário, falando que uma senhora infartou em casa e o cãozinho apertou uma tecla que tinha vermelha, tinha um telefone, tinha uma tecla vermelha, explica emergência. O cãozinho apertou a tecla e começou a latir ali no breguete. E logo em seguida chegou uma ambulância de emergência, entrou na casa, né? E levou a senhora, né, para o hospital e percebeu que ela estava desacordada. Tá vendo, gente? Mais inteligência que muito encarnado. Eu tive um cliente que ele só não morreu porque o cachorrinho acordou ele estava dormindo e começou a infartar. Aí o cachorrinho começou a acordar ele, porque estava sentindo isso. Aí ele viu a esposa também, acordou. Deve ter ouvido os batimentos cardíacos. Aí ele fala, ó, minha cachorra que salvou minha vida. Ele me contando depois. Porque se não fosse ela, eu tinha morrido dormindo. Gente, vamos... Quem quer falar que é importante para a gente terminar? O Paulo Sérgio, Dona Holanda, mais alguém? E Beto, tá. Aí a gente fecha aqui, tá bom? Vai lá, Paulo. Sobre o que você havia comentado do animal, a percepção do animal, né, com relação a pessoa está sentindo alguma coisa, está com algum problema de uma carga negativa sobre a pessoa. Então, eu imagino que pode ser as duas coisas, né, o olfato, a audição, né? Vibração. A vibração também, e aí essa coisa da carga negativa também, porque isso acontece também, na minha visão, não sei se sempre assim, mas acontece também com plantas. O tal olhar de seca pimenteira não deixa de ser algo, né, que a planta sente. Percebeu aquela vibração. Que também tem fluido vital, né, gente? Sim. Tem fluido vital. E aí tem pessoas, quando a pessoa está vendo ou tem um pensamento muito negativo, essa pessoa meio que vampiriza, né? Vampiriza pessoas, né, seres humanos, metal, o animal também vai receber aquela carga. Não. Se a gente pensar numa mala para sair, viajar e sabe que vão ficar, eles mudam de comportamento. Eles são inteligentes. Vai, Dona Holanda. Eu vou direto. Para perguntar, eu tenho
quase certeza que os animais, alguns, têm evidência. Porque quando chega qualquer coisa, eles rápido. E a gente procura não ver ninguém. O pelo fica em pé. E, como gente, eu acho que são os animais. Tem os animais mais inteligentes e tem aqueles mais burros. Você vai fechar. Então, existe a mediunidade, né? Dá evidência, porque Exatamente. você gata da Suzana, ela percebe quando tem um espírito. Tem até no livro dos animais, se Animais Têm Almas, do Bozano, falando dessa comunicação do animal com o homem, que é um tipo de mediunidade. Aí tem a questão da evidência, tem a questão do aviso, aí tem casos lá contando de quando o dono sonhou com a égua e ficou inquieto, aí foi ver, a égua tinha desencarnado, que passou mal. Tem então essa questão também da mediunidade dos animais. Eu acho assim, que algumas coisas a gente não consegue entender muito bem. A gente pensa hoje em 5 sentidos, né? Mas os cientistas já discutem outros sentidos além desses 5, né? Já tem algumas coisas sendo discutidas aí. Eu acho que, dependendo, a gente até usa mal a palavra mediunidade nessas horas, até pra gente mesmo, sabe? Que algumas sensações que a gente tem não é bem mediunidade. Por exemplo, a gente está às vezes num ambiente cheio, alguém te olha e você sente que está sendo observado, né? Isso, ao mesmo tempo, é uma coisa estranha, mas não chega a ser uma mediunidade, sabe? Aí se você quiser chamar isso de mediunidade, beleza. Mas eu passo muito por isso. Eu estou num lugar, alguém está me observando, eu já começo a procurar logo, que eu sei que tem alguém me observando. Porque você já é cismado. Mas, Margarete, é tiro e queda. Na hora que eu olho, eu acho uma pessoa me olhando. É um sexto Entendeu? sentido de... Mas Mas esse sexto sentido Não é uma mediunidade. não é uma mediunidade. isso que eu estou falando, que não necessariamente isso é uma mediunidade. De repente é uma coisa que a gente não entende hoje ainda materialmente, mas é uma coisa voltada para a energia que é material, sabe? Não, não? Não sei. Vai, Beto. Espera aí, gente. Eles gostam de mim, eu sou dele. Mas no último aqui, no dia lá, depois da mina, morreu e toda a gente fica coração, rins e outras coisas mais. Viagem do nosso caso, pelo doutor do nosso toda a referência que eu tinha na época, eu estava passando Grave. Calma, menino. Então, foi o que eu falei, que Nessa muitos dos encarnação não animais dá. que faz o exame têm a mesma patologia do tutores. Sim. Quando tem uma ligação muito forte. Segundo o Fernando, que trabalha com isso, é uma coisa normal. Eu vejo isso na prática, né? Vai lá. Gente, deixa a Luísa falar para a gente encerrar. Já são 6 horas. Através do cheiro, do olfato. Espera aí, dona Cláudia. Não estou ouvindo a Luísa, não. Fala, Luísa. Fala alto. Mais em relação a em relação aos estudos, quando eu fiz uma segunda chamada da doutora Vale, e a gente descobriu que existem pessoas que estudam textos publicados sobre a comunicação das raízes das plantas. Eu já li sobre isso. A gente pensa nas relações Tipo Avatar. animais que têm uma influência e que se ajudam no nosso sobreviver, e não acaba não pensando que isso também vale para as plantas. Então, tem locais em que eles já conseguiram registrar árvores que se comunicam, por exemplo, se tem determinado predador querendo se alimentar dos frutos ou querendo, de alguma forma, Vai ser alguma coisa danosa ali para a planta. eles conseguem avisar o outro para soltar no ônibus, para fazer com que a caixa Isso, gente. Isso. Eu já falei sobre isso. Legal você tocar nesse ponto.
Isso foi, acho que foi até na Irlanda, uma floresta que eles descobriram esse tipo de interação, e eles perceberam que as conexões das raízes entre uma árvore e outra era algo muito parecido com os neurônios que a gente tem. Então, os impulsos elétricos ali conectando uma árvore para outra. Você vê que coisa fantástica, né? Bem Avatar, né? Bem Avatar. O que você queria perguntar? Dona Cláudia, ela quer dar os relatos lá dos bichinhos dela. Não, eles avançam em cima, o Dona Lota está Mas fazendo. eles têm Eles evidência. Dá têm evidência, é. evidência. Eles têm evidência. Eles correm até o ponto e fica avançando ali, rosnando e não tem nada. Então é isso, gente. Obrigado É isso, aí. terminamos. Ah, ajuda. Coitada da Fernanda. Aí eu, Davi. Uma chinelada perde cada Acabou. Tudo perdido. uma chinelada na cabeça. Que falava do batismo. Fala bem.